Oi, pessoas, aqui é a Thay. Eu fiz a primeira parte desse vídeo, né, comentando um pouquinho de como é o processo de fazer pós-graduação. E vamos parar de onde eu. Vamos continuar, né, de onde eu parei no último vídeo, falando um pouquinho, né, de como é essa fase inicial, quando você entra ali, alguns desafios e algumas dicas, né. E aqui, então, a gente vai falar, já vamos começar falando de alguns conselhos que os três autores desse artigo, né, que eu estou apresentando, falaram. E a primeira foi: por que fazer doutorado? E isso é uma coisa que você tem que pensar. Isso é você quem tem que dizer. Não só o doutorado, como o mestrado também, né? Mas o mestrado, até que, como são 2 anos, não é uma coisa assim tão. Eu acho mais rápido. Agora, um doutorado geralmente vai exigir ali de você 4 anos da sua vida. Isso é muito tempo, né? Então, tem que ser uma vontade. Você tem que ter uma vontade que seja muito firme, que seja muito motivadora. Inclusive, isso é uma das coisas que, se você for prestar um processo seletivo para um doutorado, eles vão te perguntar: por que que você quer fazer doutorado? Eu me lembro que quando eu estava na minha entrevista para o mestrado e me perguntaram por que que eu queria, o professor da banca que viria a ser meu orientador, ele disse assim: você não vai ganhar muito dinheiro indo para a área acadêmica, verdade seja dita. Então, por que que você está aqui? Você está aqui só por um diploma, só por um título? Às vezes a pessoa quer aquele título porque ela acha que vai receber maior salário, pode até ser. Mas isso por si só não é uma motivação muito firme. E eu falo porque, meu, se você não gosta de estudar, se você não gosta de ler, se você não gosta de desafios, você vai sofrer muito, muito. Porque assim, mesmo se você, eu, né, gostando de estudar, gostando de ler, tive meus altos e baixos, né? Então é muito desafiador. Não é uma coisa assim para você tomar essa decisão, sabe, no estalar de dedos e falar, ah, eu quero. Você tem que ter convicção naquilo. E se você tá indo para uma banca, mais do que você convencer um dos professores para eles te aprovarem para o programa de pós, é você se convencer. E eu tava lendo até um livro, não vou entrar muito em detalhes, tá? Mas a personagem, ela tava para prestar concurso para um programa de pós-graduação. E aí um dos professores do programa, que na realidade ela nem sabia que era professor, ela achou que fosse um aluno que estivesse lá, né? Porque ele era jovem, né? Eles começaram a conversar e ele perguntou, né? Ah, você vai prestar um processo e tal, por que que você quer entrar? Aí ela, ah, porque eu gosto da academia e tal. Aí ele chegou e falou assim, tá, mas por que que você acha que tem que ser você aqui? E aí ela começou a falar, não, porque eu tenho um projeto de pesquisa e apesar dele não estar bem definido, eu acredito nesse projeto. E eu acho que eu consigo, né, estudando, fazer uma boa pesquisa e avançar no conhecimento nessa área. E isso é uma coisa, assim, que eu acho legal, porque é, um, é uma motivação que eu acho mais convincente, sabe? Até para você mesmo. Eu estudo um tema que eu gosto muito e eu quero continuar no doutorado estudando ele porque eu considero que ele é relevante. Eu acho que tem muita coisa ainda que dá para estudar sobre isso. E, enfim, né? Tô. Ai, gente, eu enrolo demais, né? Vou tentar melhorar. Vou fazer vídeos mais curtos. Vou tentar, não prometo. Quais as consequências de você fazer um programa de doutorado? Algumas das emoções que você vai sentir durante. Não só o doutorado, né? Eu tô sentindo isso no mestrado. Você vai sentir alegria, orgulho por algumas coisas que você aprendeu ou que você fez. Eu lembro quando eu entrei, eu ficava aterrorizada. Eu falava, meu Deus, eu não vou conseguir fazer isso. Eu não vou conseguir.
e agora eu tô fazendo, sabe? Então é um sentimento muito bom. Agora você também vai sentir muita culpa, muita frustração, muita raiva. Nossa, eu lembro até hoje um pré-teste que deu errado. E a gente trabalhou tanto nesse pré-teste, a gente ficou dias assim, sabe, planejando e estruturando. E a gente foi analisar os dados e não deu o resultado esperado. Nossa, foi um sentimento assim de derrota. Dizia que eu tinha corrido a maratona e descobri que eu corri à toa e vou ter que correr tudo de novo, sabe? Tem muitos casos de depressão também. Então, nem toda consequência é boa, né? É aquela coisa, você realmente quer entrar nisso? No grupo do Bolsistas CAPS, se você digitar depressão na barra de busca, cara, tu vai achar centenas de comentários de pessoas dizendo que tem ataque de pânico, ataque de ansiedade, que toma Rivotril, que toma isso, que toma aquilo, que passa por psicólogo, que passa por psicanalista, psiquiatra. E não vou dizer que isso não me atinge, tá? Eu tive momentos assim que, cara, eu fiquei. Eu não vou sobreviver, sabe? Parece que eu não vou sobreviver a esse mestrado, ele vai acabar comigo. E agora eu tô aqui rindo, né? Tipo, eu tô quase acabando com ele. Falta só mais 2 meses. Então, é um momento assim que você vai precisar de muito apoio de amigos, de familiares, porque, cara, é uma barra que é muito pesada. Tinha dias que eu levantava e eu sentia como se tivesse levado uma surra. E eu tava acordando para mais um dia de surra. Uma coisa também que pode ser uma consequência, né? Se você acabar viajando, você vai conhecer uma outra cultura, você vai aprender idiomas. E apesar de não ter viajado assim para fora, nesses 2 últimos anos, quase 2 anos, né? Eu me dediquei bastante ao idioma do inglês. Meu inglês era. Eu achava que tinha um inglês básico, mas eu descobri que nem isso quando eu comecei, então eu apanhei muito. Ainda apanho, né? Mas. Nossa, eu me dediquei muito mesmo a aprender inglês e continuo me dedicando. Esse semestre eu comecei espanhol também, então. É importante, cara. E claro que para cada área vai variar, mas na minha mesmo eu acho que 99% do material que eu leio é tudo de fora, tá tudo em inglês. Não importa se foi um indiano que escreveu, se foi um chinês que escreveu. A maioria dos artigos publicados estão em inglês, né? Então, mesmo que você não vá para fora, você vai ter que dar seus pulos, porque mesmo que você traduza, por exemplo, no Google Tradutor, um texto normal, geralmente você já não consegue traduzir tão bem, né? Ele não vai ficar 100%. Agora, um texto científico, meu Deus, olha, é complicado. Terceiro, um programa de doutorado exige um tipo específico de personalidade ou de qualificação para você ser aprovado? Isso é uma coisa que eu acho que o aluno já tem que ter desde que ele, sei lá, se está fazendo um TCC ou uma iniciação científica e está pensando em fazer uma iniciação científica, né, que é o comecinho do comecinho ali na área acadêmica. Você tem que ser curioso, você tem que ser crítico, independente, energético, determinado, criativo, porque o que é esperado é que você contribua para o conhecimento científico. E quando a gente fala de contribuir, você tem que fazer algo que ainda não foi feito. Quando você está na faculdade, na graduação, geralmente você está ali, geralmente, né? É o que você está fazendo, você está estudando coisas que outras pessoas já estudaram. Você está aprendendo o que já fizeram. Só que quando você está fazendo um trabalho acadêmico, você tem que ir além do que já fizeram. Você tem que aprender o que eles fizeram, ok. Mas e aí? O que você traz de novo aqui ao mundo, meu raio de sol?
Então, você tem que ter muita paciência. Gente, autodisciplina, nem se fale. Persistência, organização. Olha, eu sou uma pessoa muito desorganizada, mas eu aprendi a me organizar em algumas coisas, inclusive pretendo fazer alguns vídeos, né, de como organizar algumas coisas, né, de fichamento, de material. Tem que ter amor pela leitura. Gente, se vocês não gostam de ler, desiste, cara, desiste, porque o que você mais vai fazer nessa sua vida na área acadêmica é ler e escrever. E você tem que estar disposto também a fazer cursos e participar de seminários, congressos. Inclusive, assim, acho que a maioria dos meus colegas, eles acabam cursando mais disciplinas do que é solicitado. Porque tem as disciplinas obrigatórias, mas assim, cada dissertação, cada tese, cada trabalho, ele tem suas particularidades. E às vezes você precisa ter um conhecimento a mais em algumas coisas. Eu, por exemplo, não fui para um conhecimento tão específico, mas eu queria entender melhor o que que era uma teoria, como organizar melhor a minha pesquisa, o meu texto. E eu não tive disciplinas exatamente disso no mestrado, né? Eu tinha uma oficina ou outra que algum professor dava, mas não tinha uma coisa tão específica. E aí eu vi que no meu programa tinha uma disciplina de doutorado que era justamente sobre isso, né? Para falar de pesquisa, né? Do que é uma teoria, explorar melhor paradigmas de pesquisa, e eu fui lá e fiz. Então, se você tem dificuldade de alguma coisa, vai lá e faz, meu amigo, vai lá e aprende. Recursos financeiros para fazer doutorado. Cara, você vai ter custos significativos, a começar por seminários e congressos. Eu já nem sei quanto eu gastei em congresso nesses últimos 2 anos. Assim, eu não sei colocar na ponta do lápis. Eu não quis colocar. Talvez o valor possa parecer pouco para algumas pessoas, mas 200 aqui, 200 lá, 150 aqui, meu, é um dinheirinho que faz falta. Isso porque ainda tá barato, né? Ficou mais em conta por conta. Ficou mais barato por causa da pandemia. Por exemplo, um congresso que é o maior, assim, da minha área, né? Que é o Enampad. A inscrição chegava a custar R$ 500 em alguns anos. Desceu, acho que para 200, mais ou menos, nesse ambiente online. Mas, cara, tenho colegas que, assim, chegaram a pagar 500 mesmo online. Na área da nutrição, por exemplo, congresso, tudo 500 para cima. Na área de psicologia, a mesma coisa. O que eu também às vezes me questiono, né? Por que que um congresso científico te cobra tão caro? Às vezes a pessoa tá apresentando, cara, e tem que pagar isso tudo. E aí você tem custos de viagens. Isso se você for fazer, quando voltar presencial, né? Uma coisa que eu penso. Vou ter que gastar com a viagem, é o transporte, é o hotel. Uma coisa até que um amigo meu estava falando, né? Que pelo menos nas empresas, que ele trabalha na indústria, né? Pelo menos na indústria, se eu tiver que viajar, a empresa paga. Agora, se eu precisar, agora na academia, se eu precisar ir para um congresso, não me pagam o valor, né? Eu que tenho que tirar do meu bolso. Claro que dependendo da bolsa que você tiver, talvez tenha um subsídio ali, né? Mas eu, por exemplo, sou bolsista da CAPES, então é o valor ali da bolsa e é isso. Você não tem subsídio nenhum. E às vezes você, para conseguir lidar com esses custos, né? Você precisa trabalhar em uma instituição privada para conseguir bancar, ou em alguma universidade de meio período. Só que aí é um tempo a mais, né? De repente você pode acabar precisando prorrogar a sua, a sua defesa, e aí você vai demorar mais tempo para terminar, ou ficar mais sobrecarregado. Não foi o meu caso, né? Eu não precisei trabalhar em instituição privada, mas
foi o caso de algumas pessoas que eu conheço, né? Inclusive, teve uma que passou o mês de dezembro trabalhando em shopping, né? Fazendo alguns bicos para poder pagar a revisão do trabalho. E tem isso, né? Tem, às vezes, custo com revisão, com tradução, enfim. Fazer doutorado, fazer um mestrado exige dinheiro. No meu caso, que é experimento, que a gente precisa de amostra, principalmente isso. Onde fazer o seu programa de doutorado? Não tem um lugar específico, né? Mas algumas orientações que os autores desse artigo passam é você verificar a classificação do programa. Aqui no Brasil, no caso, a gente tem a avaliação da CAPES, que tem notas de 1 a 7. Só que um programa só pode. O programa só está liberado se ele tiver pelo menos nota 3, se eu não me engano. E aí, obviamente, quanto maior a classificação do programa, isso significa que melhor é esse programa. Agora, como funciona essa classificação, ou se ela funciona, isso é outra discussão, né? Mas cada programa é avaliado. Quanto mais classificação, mais recursos ela tem também, né? Para você poder fazer suas pesquisas. Aí você tem que ver também a localização, né? No meu caso, a faculdade que eu faço pós é relativamente perto, né? Parar para pensar. Eu gasto o quê? 2 horas para chegar lá. Eu conheço vários dos meus amigos que tiveram que mudar de estado para poder fazer. Porque na onde eles moravam não tinha o programa com que eles queriam fazer, né? Então, isso é outro ponto também, que não adianta só você querer fazer doutorado. Ah, eu quero fazer doutorado, vou entrar em qualquer faculdade que tenha doutorado. Não é assim que funciona. Eu imagino que no mestrado seja um pouco mais flexível, porque você ainda está entrando no mundo da pesquisa, você ainda não sabe muito bem que método você vai usar, qual vai ser o seu tema, né? Às vezes você ainda nem sabe o que é metodologia, você ainda vai aprender o que é isso. Agora, se você vai para um doutorado, você já tem alguns conhecimentos ali, então você já tem mais ou menos um método que você quer trabalhar, né? Já tem ali o seu tema geral. Eu, por exemplo, eu sei que eu vou trabalhar com experimento, é o que eu já estou fazendo, então não adianta ter um programa de pós que tenha o mesmo curso que o meu, se nenhum professor que está lá orienta o trabalho de experimento. Eu preciso de um orientador que entenda de experimento, que seja da área de marketing, que lide, e dentro de marketing, né, tem várias coisas ali dentro. No meu caso, a minha área é psicologia do consumidor. E dentro disso, aí tem o meu tema, né? Então, nossa, complexo isso, né? Tem uma amiga minha que ela tá. Não sei se ela já terminou o mestrado ou se tá terminando, mas ela já sabe que. Ela já sabia antes mesmo de terminar que não ia poder fazer o doutorado ali, porque a orientadora dela ia sair. E qual que é o problema? Nenhum professor que tem lá na faculdade é da fenomenologia. Acho que é esse o nome, que é não sei agora se é paradigma. Eu não lembro agora, gente. Mas não tem ninguém que trabalha com o que ela trabalha, né? Com a abordagem. Então ela vai ter que procurar outra universidade. E não tem nenhuma na cidade dela, se eu não me engano. Então, provavelmente ela vai ter que se mudar. Então, pra vocês verem, né, como é que essa escolha é difícil, né? E importante. Você não pode ir para a primeira que aparecer. Quem deve ser o seu orientador, né? O seu supervisor. Também é uma coisa assim muito complexa, mas às vezes a gente fica naquela ânsia, né, de querer ser aprovado e eu vou para qualquer orientador. Quando eu estava no início do meu mestrado, eu pensava assim, tipo, cara, eu não conheço nada de mestrado direito, assim, mesmo tendo feito iniciação científica. Então, para mim, qualquer orientador que tivesse estava ok. E agora não, né? Eu vou pro doutorado, eu já tenho meio que ali
uma régua, né, do que eu espero do orientador. Da mesma forma que, se eu prestar um processo para um doutorado, eu estou sendo avaliada, mas eu também preciso avaliar quem é o orientador, porque imagina se eu estou ali numa entrevista com o orientador e eu percebo que ele tem uma personalidade ou um jeito de trabalhar que é totalmente diferente com o meu jeito de trabalhar. Talvez dê certo, talvez, mas eu vou arriscar trabalhar 4 anos com uma pessoa que eu não suporto ou que eu não me dou bem. Claro que só com uma entrevista é difícil você sondar isso, né, mas, cara, é isso, assim, é você ir atrás das informações, tentar conversar com ex-orientandos ou alunos que estão sendo orientados, né, por aquele professor, e tentar ver como é, como funciona, porque não existe uma diretriz, assim, exata de como deve ser as orientações. Isso vai de pessoa para pessoa, orientador para orientador. Então, ter reuniões frequentes, né, regulares, e ter paciência, né, para esperar respostas do orientador e, ao mesmo tempo, persistência para solicitar feedback. E isso é uma coisa que, mesmo que você não seja aluno de um programa, você já tem que fazer. Se você está pensando em fazer um programa. Ai, que absurdo. Se você está pensando em entrar no programa de pós, cara, já entra em contato com o professor. Achou um professor que estuda a mesma coisa que você ou que como é que fala? Deu meet? Que meet que eu tô falando? Deu match? Ai, desculpa. Deu bom ali, né? Você achou ali o professor. Manda e-mail para ele, já começa a ver ali uma ideia, de repente você já tem uma ideia de um projeto, aí você manda para ver o que, que ele acha, se ele estaria disposto a orientar, né, para você fazer o processo na faculdade. E assim, nem todo professor responde, né? Mas não custa tentar. Um orientador compreensivo e experiente, e aí isso é uma coisa que os autores do artigo falam, né? Que a gente quer uma pessoa que, quando a gente se sentir triste, vai consolar a gente. No meu caso, o meu orientador, ele é muito experiente, né? Tem vários prêmios que ele ganhou na área, um excelente pesquisador. Agora, ele é compreensivo? Eu considero, mas ele tem um jeito de mostrar consolo, e não é dando um tapinha, assim, nas costas, né? Enfim, vai de orientador para orientador, né? Tem orientador que realmente tá com foda-se, assim, pro aluno. Ah, você tá triste? Toma um lenço, volta a trabalhar. Deixa eu ver. Verificar a reputação do orientador, né, com a rede de pesquisa científica. Você tem que preparar a pauta antes das reuniões. De novo, né, eu falei no vídeo anterior que não adianta querer esperar o orientador te dar as pautas de tudo, cara. É você que tem que ir atrás. Entender que o orientador não sabe de tudo, mas ele vai te direcionar. E considerar ter 2 orientadores. O que, como eu falei também, né, no vídeo passado, não tinha exatamente 2 orientadores, né? Eu tenho um orientador. Mas tinha ali o ser humaninho que age, né? Ele é meio ali o orientador, então acho que isso é bem legal. E, por fim, como se concentrar na pesquisa. No início, você tem uma vaga ideia do que você deseja pesquisar. E é muito bom você já ter esse início, né? Porque você chegar num programa e não saber absolutamente nada do que você vai fazer, talvez você até seja aprovado, que foi o meu caso, mas você vai sofrer fazendo as disciplinas. Como eu falei no vídeo anterior, eu tinha me candidatado para uma linha de pesquisa, acabei parando em outra e conhecia algumas coisas, mas desconhecia a maioria, então foi puxado, assim. Se eu pudesse voltar no tempo, eu acho que eu tinha estruturado melhor o meu projeto, né? Enfim.
Terminar doutorado com sucesso é ter conjunto de conhecimentos científicos, insights sobre a teoria, metodologia, implicações gerenciais. E acho que para um mestrado também, tá? Eu lembro de uma coisa que o meu orientador ele falou para mim uma vez, sabe? Olha, você pode terminar o mestrado não sabendo tudo, realmente, porque pesquisa quantitativa, experimento, exige um nível assim bem aprofundado de conhecimento, principalmente em estatística, que eu não tenho. Inclusive, na minha faculdade, tem uma matéria muito importante, que é análise multivariada, que ela é do doutorado, né? Eu estou fazendo no mestrado, porque eu sinto que eu preciso, mas é um conhecimento ali que é um nível mais avançado, né? Então, ele falou assim para mim, né? Você não precisa saber tudo, mas você ser capaz de diferenciar a variável independente de dependente, de formular hipóteses, de limpar um banco de dados. Espera-se que quando você termine, você consiga fazer isso sozinho. Que no fundo é isso, né, gente? Você está terminando ali a sua pesquisa, que você consiga publicá-la, né? E que você consiga fazer sozinho, e se não, que você consiga orientar outras pessoas, né? E às vezes eu penso assim, sabe, quando alguns dos meus amigos eles começam a falar assim de alguns orientadores deles, que parece que o próprio orientador não sabe explicar direito as coisas. Eu fico, gente, será que essa pessoa ela fez o mestrado e ela fez direito, né? Tipo, tem bons profissionais e profissionais ruins em toda a área, né? Então, mas vamos deixar essa discussão para outro vídeo. Pensar que você não vai fazer uma. Você tem duas opções ali. Você pode fazer pequenos blocos de novos conhecimentos em áreas já existentes, ou um bloco grande de novos conhecimentos em uma área não investigada. Mas, de qualquer forma, por mais que você traga um trabalho inédito, que você avance ali na sua área, seja na teoria, seja né, no método, mas nem todo mundo vai ser um Einstein da vida, né? Um próximo Isaac Newton da ciência. Então, é com calma, né? A gente fala que no mundo da pesquisa é tijolinho por tijolinho. Às vezes nem isso, né? Às vezes não é nem um tijolo, mas a gente tá aprendendo. E é isso, a gente tem mais coisas assim, deixa eu ver. Ah, pra finalizar então. Não, eu vou deixar isso pro próximo vídeo, porque esse aqui já tá muito longo, né? Então eu vejo vocês na parte 3 desse bate-papo, né? Da pós-graduação e deixe seu comentário. Mas não deixe o seu hate, não. Manda privado, tá bom? E até a próxima.